Hoje juntamos aqui um time de especialistas, um time que vai trazer aí algumas experiências, vai falar um pouquinho aí de ambiente regulatório, para a gente conectar até mesmo com a agenda aqui da COP30, né? Então, queria agradecer a presença do Daniel, da Associação da Caatinga, a presença do Márcio Napo, vice-presidente de sustentabilidade da Bracel, e o André, gerente de políticas lá da Biomas, né? Então, eu vou começar fazendo uma rodada inicial, pessoal. Passando aí primeiro para o André. Eu acho que nessa nossa agenda aí de remoções florestais, André, nós temos alguns desafios, né? Principalmente desafios regulatórios. Como que você tem visto essa agenda, que é debatida em diversas esferas, né? Então a gente tem discussões de mercado voluntário, aqui na COP, discussões de artigo 6, né, que é um mercado da UNFCCC, oficial aí da ONU, que pode trazer oportunidades para os setores. E também temos a discussão do SBCR, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Como é que você tem chegado essa agenda com tantas frentes aí para serem trabalhadas? Bom, obrigado, Adriano, pela pergunta. Obrigado, IBA, pelo convite, CNI, por nos receber aqui na casa do Zone. Adriano, antes de entrar na sua pergunta, eu acho que vale um passo atrás para a gente dar uma contextualizada no que é cada um desses tipos de mercado de carbono, porque às vezes a gente acaba entrando dentro desse tema e um acaba sobrepondo o outro, é um tema bastante complexo. Então, só para uma breve contextualização, quando a gente fala em mercados regulados, em grande medida, a gente está falando de uma política pública que tem como objetivo limitar as emissões de determinados setores da economia. Então, se estabelece um teto de emissões para determinados setores e, gradativamente, ao longo do tempo, esse teto ele vai caindo para que as emissões setoriais consolidadas também reduzam e a política seja uma política efetiva. E quando a gente fala em mercados regulados, o ativo transacionável que a gente está falando é a permissão de emissão, ou a allowance em inglês, né, que é um setor que tem muitos termos em inglês. E ela é representativa de 1 tonelada de CO2 equivalente, e ela é um papel que é emitido pelo governo, leiloado às empresas reguladas. E existe também todo um mercado secundário, que em muitos mercados é até muito maior do que, em termos de volume financeiro, muito maior do que o mercado primário. Mas isso seria o mercado regulado. Quando a gente fala em mercado voluntário, a gente está falando de um mercado baseado em projetos. Esses projetos eles seguem metodologias que são desenhadas e definidas por certificadoras independentes e autônomas, com todo um embasamento científico, todo um rigor técnico, são auditáveis, enfim, tem toda uma seriedade nesse mercado. Esses projetos, ao performarem seguindo essas metodologias, eles geram créditos de carbono, que é o ativo transacionável desse mercado. Esses créditos eles também são representativos de 1 tonelada de CO2 equivalente e eles podem ser comercializados tanto no mercado nacional quanto em mercados internacionais. E artigo 6º do Acordo de Paris, de forma bastante resumida, seriam os mercados de carbono no âmbito da UNFCCC, da Convenção do Clima da ONU. E aqui tem uma diversidade muito grande, né, para resumir também, não entrar na nuance de 6.2, 6.4, mas tem uma diversidade muito grande de ativos que podem ser transacionados. E crédito de carbono é um exemplo deles, né, mas não só. E o ativo transacionável aqui seriam os ITMOS, que é a sigla em inglês para resultado de mitigação transferido internacionalmente, que também é representativo de 1 tonelada de CO2 equivalente. A ideia é ter toda essa fungibilidade nesses mercados. Quando a gente olha para o Brasil, a gente teve a aprovação da lei do ano passado, da Lei 15.042, do SBCE, e essa lei ela traz para a gente alguns elementos bastante característicos e particulares nossos, porque apesar dela ter como objetivo desenhar e criar um mercado regulado de carbono no Brasil, ela aborda também elementos fundamentais do mercado voluntário de carbono, principalmente como regras de comercialização dos créditos e também de programas jurisdicionais, que seriam aqueles programas desenvolvidos pelo ente público, por setor público e governos, que abordam toda uma jurisdição, seja ela nacional ou subnacional. Não vou entrar nessa seara aqui para não abrir essa caixa de Pandora, mas enfim, o que a lei traz para o mercado regulado? Que toda empresa que emita acima de 25.000 toneladas de CO2 equivalente vai ser uma empresa com obrigações reguladas no Brasil, com exceção do agroprimário, dentro da porteira para dentro, né? Enfim, então essas empresas elas terão obrigações regulatórias de reduzir suas emissões de acordo com a regulamentação, que inclusive foi lançada ontem, né? A regulamentação mais longa pelo Ministério da Fazenda. Enfim, mercado voluntário, o que a lei traz? Ela, acho que a meu ver, ela principalmente preserva e garante a autonomia do ambiente de comercialização de créditos de carbono em paralelo com o mercado regulado.
Então, a geração e a comercialização de créditos de carbono, ela segue acontecendo em paralelo a esse ambiente, apesar de eles poderem interagir a partir daquilo que a gente chama de interoperabilidade. Então, uma parcela dos créditos de carbono podem ser utilizados dentro do mercado regulado pelas empresas reguladas para cumprirem as suas obrigações dentro de determinadas regras, de determinados limites. Então, o órgão gestor do mercado vai estabelecer quais são as metodologias que são aceitas no mercado regulado, e a partir daí a gente vai ter também uma determinação de qual é o percentual que vai ser permitido que as empresas usem créditos de carbono nas suas conciliações, né, nas suas metas. Isso também está em andamento, a gente espera que isso aconteça até o fim do ano que vem. E, por fim, artigo 6º do Acordo de Paris, o que a gente tem a partir da lei seria uma dupla camada de autorização para um desenvolvedor, como a Biomas, por exemplo, poder exportar esse crédito de carbono na via do artigo 6º como um ítimo. Então, a primeira camada de autorização seria registrar esse crédito dentro do registro central do mercado regulado, e aqui teria a camada da aceitação da metodologia. Então, a desenvolvedora precisa usar uma metodologia aceita e credenciada pelo mercado regulado. Feito isso, a empresa solicita ao governo brasileiro, na figura do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Itamaraty, uma autorização para exportação com ajustes correspondentes, que é outra caixa de Pandora que eu também não vou abrir, mas que é basicamente necessário uma autorização do governo para que essa via seja utilizada, para o governo fazer um ajuste no inventário, nas suas metas, para que não haja dupla contagem. Então esse é mais ou menos o panorama que a gente tem de mercados de carbono no Brasil após a aprovação da lei, e as remoções florestais elas vão transitar em algum desses 3 ambientes, ou mesmo nos 3. Então, é mais ou menos esse panorama inicial, para não me alongar muito também. Muito bom, André. Márcio, depois dessa aula aí de mercado de carbono, André tocou num ponto importante aí para o setor, que é essa inovação que a lei do SBCE, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, trouxe ao permitir a contabilização do balanço de carbono, né, das florestas integradas a processos produtivos que serão regulados, né? E acho que isso encaixa muito bem na realidade aí, por exemplo, da Bracell, né? Como vocês têm trabalhado essa questão da descarbonização? Como que isso tem sido tratado aí no dia a dia da indústria de vocês? Obrigado, Adriano, pelo convite, né, feito aí pela IBA. Obrigado também aqui a CNI, está nos recebendo aqui. Acho que é uma pergunta bastante importante. Quando a gente fala em linhas gerais aqui, né, só para colocar em contexto dessa jornada climática, a gente tem 2 lados. A gente naturalmente precisa reduzir, e reduzir muito as emissões, mas existe outro lado da moeda também, que a gente também precisa aumentar a nossa capacidade de fazer remoções, né, de gases carbônicos, de gases de efeito estufa da atmosfera. Particularmente, esse lado da remoção, a gente está trabalhando muito aí dentro desse outro conceito importante dessa discussão climática, que são soluções baseadas na natureza. Uma indústria de celulose, por essência, ela tem potencial muito grande nessas 2 vertentes. No caso da operação da Bracell, 85% da nossa operação é localizada no interior de São Paulo, no município de Lençóis Paulistas. Ela trabalha 100% com energia renovável. Quando a gente produz a celulose, existe um subproduto chamado licor negro, que é um verdadeiro combustível para essas empresas. Quando a gente processa esse licor negro, né, em conjunto com resíduos florestais, estamos falando de biomassa, em caldeiras de alta tecnologia, alta pressão e alta escala, nossa operação produz hoje 440 megawatts de energia 100% renovável. Desse total, a gente ainda exporta 140 megawatts para o grid nacional. Então, é uma operação, como a gente fala, fossil fuel free, que ela opera totalmente com energia renovável, e isso é muito bom. Então a gente está cumprindo o nosso papel em termos de reduções. Falando um pouquinho, né, o nosso desafio, o hotspot de emissões, quando a gente olha o nosso inventário de carbono, é a logística, tanto upstream como downstream, ou seja, a coleta de madeira aí num raio de 300, 400 quilômetros por caminhão, queimando diesel. Para isso a gente tem trabalhado em testes com caminhões elétricos de grande porte, o que é pioneiro no Brasil. Tem muito caminhão de pequeno porte rodando, mas caminhões que transportam acima de 40 toneladas, a gente tem o primeiro teste, né, homologado, e a gente pretende avançar com isso para fazer o upstream, levar a celulose até o nosso porto intermodal a 50 km da operação. E fica depois o desafio das baterias para coleta de madeira. Mas vamos falar de remoções, que eu acho que é onde está o nosso maior potencial. A indústria de árvores plantadas, né, baseada em eucalipto aqui no Brasil, ela é, por definição, uma solução baseada na natureza.
com dois benefícios, né? Duas frentes importantes. Primeiro, a gente remove carbono de maneira muito efetiva e a baixo custo, enquanto essas florestas crescem. O número do setor, para vocês terem uma ideia, é uma remoção total da indústria brasileira de árvores de 5 bilhões de toneladas de carbono removidas anualmente. No caso da Bracell, a gente tem uma meta até 2030 da gente remover 25 milhões de toneladas líquidas, descontando as nossas emissões, como eu já falei. E a outra questão é que a gente, quando faz esse reflorestamento do eucalipto, primeiro, a gente evita, né, a degradação do solo, que também é uma outra fonte importante de emissões, principalmente falando do Brasil. A gente recupera áreas de mata nativa. E o outro ponto importante, a gente está produzindo um biomaterial lá na ponta. Essa matéria-prima é renovável e hoje a celulose está se tornando aí uma das principais matérias-primas para a produção de bioplásticos, embalagens biodegradáveis, e no caso da Bracell a gente aposta muito na produção de tecidos, a partir de fibras, estou falando aqui da produção de viscose. Então, como eu falei, a gente ganha de ponta a ponta nesse processo. Questão ali das remoções, só para finalizar, eu acho que é um ponto também aberto em toda essa discussão, quer seja internacional, quer seja no âmbito do mercado regulado. Então, vou citar um exemplo que foi falado ainda aqui. A principal certificação de boas práticas ambientais mundial se chama SBTi, Science Based Target Initiative, para quem não conhece. Então, é uma organização mundial que definiu uma metodologia para dizer que quando uma empresa coloca, uma cidade, enfim, qualquer organização, uma meta de redução de emissões, essa meta está lastreada em ciência e realmente vai contribuir para a meta do Acordo de Paris, né, de a gente reduzir em pelo menos 1,0 grau centígrado, de a gente não ultrapassar 1,0 grau centígrado a temperatura da Terra. Mesmo ali dentro do SBTi, existe hoje uma metodologia nova chamada FLAG para a questão de emissões, que virou uma verdadeira bagunça, perdão da palavra, porque os critérios e metodologias foram criadas ali, não conversam bem com o setor florestal brasileiro e colocam coisas absurdas como metas de remoção ao longo do ano, coisa que a gente consegue fazer de maneira marginal com o aumento da produtividade, né? Ou seja, muito aquém do que foi colocado ali, ou seja, foi colocado ali é irrealista. Na própria questão do mercado regulado brasileiro também existe um gap hoje muito grande de como remoções em alta escala feitas como indústrias como a Bracell vão se encaixar em todo esse framework do mercado regulado. Quanto a gente vai poder utilizar disso para bater as nossas próprias emissões, o que eu acho que não é o caso, mas principalmente como que a gente vai transacionar isso no mercado regulado, e como foi falado aqui pelo colega, questão da interoperabilidade, essa palavra é difícil, como que a gente vai poder transacionar isso, né, com empresas, por exemplo, no nosso grupo, que estão operando na Ásia, ou mesmo no mercado internacional de créditos de carbono. Excelente, Márcio. Além dos desafios em mercados, né, nós temos também desafios em outros padrões, outros estándares que estão sendo discutidos aí nesse momento, né? E, Daniel, conta pra gente um pouquinho aí do papel da Caatinga, né? A gente fala muito aí da restauração em Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, mas a Caatinga tem um papel muito relevante nessa agenda, né? Como é que vocês têm trabalhado isso lá na associação em relação aí à mitigação, adaptação à mudança do clima? Bom dia a todos. Obrigado, Adriano, pelo convite. Uma honra participar do painel. Agradecer também a CNI pelo espaço para que a gente possa trazer a Caatinga para um evento como esse, o maior evento, né, que vai tratar sobre as questões climáticas. E a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, só ocorre no Brasil e que ela tem características que são muito importantes para o enfrentamento da crise climática que a gente vem enfrentando. Há 10 anos a gente estabeleceu metas no Acordo de Paris, mas infelizmente a gente desviou um pouco a rota e a gente sabe que dificilmente nós vamos conseguir frear esse aquecimento de 1,5 graus. Então a gente precisa de biomas como a Caatinga, que tem um alto potencial de sequestro e de estoque de carbono, e é interessante que a gente faça a proteção desse bioma. E a Associação Caatinga, uma organização da sociedade civil, que foi fundada em 98, e aí eu fico muito feliz de participar aqui nesse stand da CNI, porque ela foi fundada a partir de uma doação filantrópica de um industrial que atuava no segmento da carnaúba, na cadeia produtiva da carnaúba, produzindo cera de carnaúba, que tem uma aplicabilidade desde a indústria farmacêutica até chips, códigos de barras, indústria alimentícia.
E a associação surge com esse propósito de conservar esse bioma único e de promover a adaptação climática para as comunidades rurais com as quais a gente atua. A instituição ela atua por meio de 7 linhas temáticas e todas essas linhas temáticas contribuem para a descarbonização, né, do nosso planeta, enfim, do Brasil. E recentemente saiu uma pesquisa da Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo, que apontou que dos anos de 2015 a 2022, em que pese a Caatinga ocupar só 10% do território nacional, o bioma foi responsável por 50% do sequestro de todo o carbono do Brasil. É uma característica, né, muito importante que essa vegetação tem e que agrega não só para aspectos ambientais, sociais, mas econômicos também. A gente não pode dissociar o aspecto econômico também, porque se não protegermos a Caatinga, inexoravelmente a gente vai ter prejuízo não só ambiental, mas econômico também. E aí, nas linhas de atuação, nós temos, Adriano, a criação e gestão de áreas legalmente protegidas, são as unidades de conservação. A Associação Caatinga faz a gestão da RPPN Serra das Almas, é uma área de 6.285 hectares, e essa linha de atuação ajuda no sequestro de carbono, na remoção, ajuda na manutenção da biodiversidade e na oferta de serviços ecossistêmicos, principalmente segurança hídrica para comunidades rurais do semiárido. A gente atua com restauração florestal, uma restauração produtiva também, incentivando a agroecologia na Caatinga. Nós atuamos com a educação ambiental, que acho que é a base de tudo, de forma transversal, desde a primeira infância até os agricultores, para que a gente possa valorizar mais a floresta em pé. A gente atua com as tecnologias sociais para promover a adaptação climática, segurança hídrica para comunidades. Incentivo a pesquisa, o bioma Caatinga é muito pouco estudado e a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas, inclusive relacionadas ao carbono, incidência em políticas públicas e a comunicação como uma ferramenta para a gente quebrar aquela visão estereotipada de que a Caatinga não tem biodiversidade, que a imagem que infelizmente sempre foi retratada, que é um ambiente inóspito, um ambiente seco, mas que é um ambiente rico em biodiversidade, cultura também, que precisa ser valorizado. E aí a gente tem um conjunto de parceiros que nos ajudam, porque a gente não consegue materializar essas ações se não tiver parcerias, né? E aqui a gente, né, tem uma grande parceira da Associação Caatinga, que é a própria CNI, a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado de Ceará, e temos aqui a M. Dias Branco também, que patrocina a Associação Caatinga, desenvolve projetos de conservação da biodiversidade. Então, eu gostaria de mencionar porque essas empresas contribuem demais para o trabalho, né, de proteção da biodiversidade da Caatinga. Então, essa é a minha fala inicial e ao longo das próximas falas a gente fala um pouco mais sobre Caatinga. Obrigado. Excelente, Daniel. Obrigado aí pela explicação, né? Acho que são números impressionantes, né? E devem ser divulgados, devem ser trabalhados, porque realmente ainda não é a percepção, né, da sociedade. Então, muito relevante. E como é que a gente pode, André, fazer essa conversa aí das soluções baseadas na natureza, trazendo todo esse potencial que nós temos no Brasil, né? Acho que o Brasil é o líder nessa discussão, né? Como é que a gente explora esses potenciais, como é que a gente pode trazer isso mais aí para a pauta, até diante dos desafios que vocês já colocaram aí nessas primeiras falas, né? Bom, obrigado pela pergunta, Adriano. O Brasil, sem dúvida, tem condições únicas de liderar a agenda de soluções baseadas na natureza. E, enfim, eu acho que vale relembrar que o mercado voluntário ele vem de uma crise reputacional bastante aguda entre 2022 e 2023. E isso levou a um movimento de amadurecimento muito forte também, tanto do lado da oferta do mercado quanto do lado da demanda, para aquilo que a gente tanto ouve falar hoje, que é a busca pela alta integridade. Então, projetos e créditos de carbono de alta integridade. E o Brasil tem um diferencial muito grande, podendo ofertar soluções baseadas na natureza em escala e de alta integridade. E isso colabora tanto para endereçar a crise climática, quanto para endereçar a crise de biodiversidade. Então, por meio de co-benefícios sociais, ambientais, a gente está trabalhando camadas além do carbono. Quando a gente para olhar como é que o Brasil está hoje, em 2024, ano consolidado, né, a gente vê que o Brasil gerou mais ou menos 8 milhões de créditos de carbono em soluções baseadas na natureza. E quando a gente olha o potencial do Brasil, apesar de terceiro lugar na geração, ficando atrás de Colômbia e Estados Unidos, a gente de longe o primeiro lugar em potencial, e aí tem um levantamento de algumas consultorias que mostram que a gente teria capacidade de gerar
até aproximadamente 1 bilhão de créditos de carbono de soluções baseadas na natureza por ano. Isso entre 2024 e 2050. Então, olhando para potencial de 1 bi por ano e executado de 8 milhões, a gente ainda está muito distante de executar o nosso potencial dentro dessa agenda. Então, ele ainda é um mercado em potencial, um mercado a ser executado. E, enfim, se a gente fizer um recorte só para restauração ecológica, tem um levantamento da McKinsey que traz que executar esse potencial poderia gerar para o país em receitas até 26 bilhões de dólares por ano, com mais de 800 mil empregos, sendo mais de metade disso empregos locais. Então a gente está falando de uma agenda que trabalha tanto o desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento ambiental e social juntos. Só que para executar esse potencial, a gente precisa trabalhar mecanismos tanto regulatórios quanto financeiros que capturem as particularidades desse setor. Porque é um setor novo, é um setor que tem as suas características próprias, é um setor com restauração ecológica, né? Um setor muito semelhante a setores de infraestrutura, então muito intensivo em capital. Então a gente tem algumas necessidades de adequação de mecanismos regulatórios e financeiros para conseguir executar esse potencial. E se a gente olhar, por exemplo, para o artigo 6º do Acordo de Paris, se o artigo 6º do Acordo de Paris fosse visto sob uma ótica de estratégia financeira e não só de uma ótica de estratégia ambiental, a gente poderia ter nele, aqui no Brasil, como um instrumento, uma ferramenta para captação de capital estrangeiro, que, por sua vez, executaria resultados no Brasil que não seriam executados sem a captação desse financiamento. Então, um artigo 6º com ótica financeira, com estratégia financeira, pode ser uma via da gente executar esse potencial, por exemplo. Mas para não me alongar muito aqui, eu acho que o Brasil a gente tem tanto o território, né, o potencial de biodiversidade, quanto capital humano, quanto capital técnico, conhecimento técnico. Só que a gente precisa conectar tudo isso a mecanismos e, enfim, mecanismos ousados, mecanismos financeiros e regulatórios adequados à nossa realidade. E isso está em andamento, tem muito progresso nessa agenda, né? A gente trabalha bastante intensivamente com isso, junto com o governo, setor privado, sociedade civil, mas a gente ainda está numa agenda que precisa dar alguns passos para que isso seja executado. E com isso a gente teria a conservação, a restauração, a agenda das soluções baseadas na natureza, não só como uma agenda ambiental, mas também uma agenda econômica e desenvolvimento social. Muito bom. E, Márcio, e esse potencial na indústria da celulose, né, de trazer a pauta da descarbonização, de um produto renovável, biodegradável, como que tem sido isso aí? Como que isso tem sido trabalhado como potencial mesmo, como uma solução, uma parte da solução climática, né? Bom, antes até de falar, eu queria só reforçar um pouco a fala do colega da Biomas, que sem regras claras, e aí estamos falando do marco regulatório, da governança toda desses mercados, os investimentos não acontecem, infelizmente. Eu acho que esse é um desafio importante, estrutural. Acho que um outro desafio importante sempre se coloca, infelizmente, é esse conflito ou essa competição norte-sul. A gente sabe também, né, que os países desenvolvidos têm apostado em soluções voltadas para a parte industrial, para a parte tecnológica, muito mais pensando na questão ali de sequestrar carbono da atmosfera e enterrar esse carbono no solo. Existe muita polêmica sobre isso, né? Desde a questão de quanto você gasta de energia para fazer isso, até alguns que colocam que isso feito em grande escala, em altos volumes, você pode ter algum tipo de risco geológico. Quando a gente olha para o sul global, não estamos falando só de Brasil, mas principalmente Brasil, o que impera são as chamadas soluções baseadas na natureza, que ainda me parece ser, com certeza, o jeito mais barato e mais inteligente da gente remover carbono da atmosfera, e também com toda essa adicionalidade que também já foi colocada, e quando a gente faz isso, a gente está preservando biodiversidade, a gente está preservando o solo, a gente está preservando o regime hídrico de chuvas, e com impactos sociais. Existe uma quantidade imensa de pessoas que vivem dessas florestas. Então, é um pouco surreal quando a gente vê essa discussão norte-sul. Por que esse capital não flui do norte para o sul, sendo que a solução já está dada aqui? E a gente precisa, na verdade, como eu falei, né, ajustar um pouco o marco regulatório para destravar esses investimentos e essa indústria ganhar tração, ganhar velocidade. É um pouco nisso que a Bracel acredita. Como eu já falei, na parte industrial, a gente trabalhou muito para a gente ter baixas emissões, para a gente ter uma operação amiga do clima, positiva em termos climáticos, porque a gente remove mais do que a gente emite quando a gente olha dentro do conceito de balanço. E na questão florestal,
em termos de Brasil, a gente fala muito ali em ganhos de produtividade, em ajustar. Eu acho que aí sim, Adriano, uma coisa importante, a gente fala muito das oportunidades, quais são os desafios, novamente aí a questão de adaptabilidade aí dessas variedades, né, num regime climático cada vez mais desafiador que a gente vive. A gente, ao mesmo tempo, tem que ganhar produtividade para reduzir custo, para ocupar menos áreas, mas ao mesmo tempo a gente tem que aumentar a resiliência ali no campo, né, para essas condições climáticas que estão se alterando de maneira demasiadamente acelerada, até eu diria. Mas enfim, isso faz parte do jogo. Na Bracell a gente olha clima e biodiversidade de maneira muito conjunta. Eu falo que, sendo uma empresa de base florestal, a gente tem que se prontificar a ser os primeiros guardiões das florestas. E aí eu não estou falando da floresta de eucalipto, obviamente, estou falando das florestas plantadas. Então vou dar um exemplo nessa direção que eu acho que é importante. A Bracell tem um compromisso chamado 1 para 1, que é uma ideia muito simples, transformadora e poderosa. Para cada 1 hectare de eucalipto, a Bracell se compromete a proteger e ajudar a proteger 1 hectare de mata nativa. A gente, obviamente, tem feito isso na nossa base florestal, onde a gente opera, mas o mais importante, desde 2023, quando a gente lançou o compromisso, a gente também tem trazido áreas públicas para dentro do compromisso, principalmente nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a gente opera. A gente faz convênio com o governo dos estados, depois a gente define as áreas que a gente vai atuar, depois a gente customiza as nossas ações para cada um dos parques estaduais, e a gente tem orgulho de dizer que esse ano a gente atingiu 302 mil hectares somente de áreas públicas dentro do compromisso. Isso é igual a 2 vezes a área total do município de São Paulo, e a gente tem atuado, de novo trazendo biodiversidade e clima junto, em várias frentes, mas obviamente a principal é prevenção e combate a incêndios. Esse hoje é a maior ameaça que a gente tem hoje, em termos aí, né, de que o quadro de remoções baseadas em soluções naturais, soluções baseadas na natureza que a gente faz na nossa indústria, seja revertido. O colega também falou da questão ali de integridade dos créditos. Eu acho que esse é um desafio também que a gente enfrenta quando a gente fala de florestas, que alguém do outro lado vai falar, bom, mas e se pegar fogo? O que vai acontecer? A gente tem trabalhado muito, inclusive com algumas startups brasileiras, para colocar torres de monitoramento nessas áreas públicas, que não só tem alcance, né, para ver fumaça num raio de 20 quilômetros, que é fantástico, mas hoje essas antenas trabalham com sensoriamento por infravermelho, e elas percebem alterações de temperatura no solo, o que quer dizer que elas percebem potencial risco de fogo antes da fumaça aparecer. Então acho que o Brasil avançou muito na questão de monitoramento de incêndios. Claro, agora a gente tem que se articular com o poder público para chegar lá no incêndio, antes que ele se torne um grande incêndio, que aí existe toda a condição de apagar esse incêndio, né, e evitar uma perda monumental em termos de emissão e de biodiversidade. Excelente, Márcio. Acho que várias experiências aí exitosas, né? E também importante, né, você mencionar a questão aí da conservação associadas às áreas de produção, né? Acho que isso aí o setor já percebeu que é uma relação ganha-ganha, né? E a gente tem trabalhado forte nisso, né? E Daniel, como é que tem sido trabalhado isso lá na associação? A gente falou muito aqui de mercado de carbono, você colocou o potencial grande da Caatinga. Como é que vocês têm olhado aí para esses potenciais e como que vocês enxergam esse futuro aí da restauração da Caatinga? Sim, boa pergunta. Existe um estudo do Instituto Escolhas que apontou que há um potencial de recuperação de cerca de 1 milhão de hectares na Caatinga. Isso vai gerar um investimento, né, um retorno econômico da ordem de 30 bilhões de reais, gerando cerca de 500 mil empregos verdes, né? Então, né, como o André falou, né, uma forma de a gente também contribuir com o desenvolvimento econômico e social de famílias que historicamente vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente tem visto, né, com bons olhos, né, alguns projetos, políticas públicas estão começando a surgir para a proteção da Caatinga, incentivando especialmente a restauração ecológica desse bioma. A gente tem visto aqui na COP o lançamento de alguns editais, né, anúncios de investimentos para essa finalidade, como o BNDES, o Banco do Nordeste. Isso é super importante para que mais projetos de restauração que contribuem, né, com a proteção da biodiversidade, que contribuem com a remoção de carbono da atmosfera e que também, né, contribuem com a segurança hídrica de populações que historicamente vivem em áreas de insegurança hídrica, né, de estresse hídrico. É fundamental a gente fazer a restauração florestal.
Na Associação Caatinga, a gente tem, né, desenvolvido também algumas atividades que nós chamamos de ecodesenvolvimento, que é gerar renda para as famílias a partir da floresta em pé. E eu cito 2 exemplos. Um deles é a meliponicultura, cultivar a abelha nativa da Caatinga, uma abelha que se chama jandaíra. Ela tem um ferrão que não é tão desenvolvido, então as famílias conseguem manejar a abelha com mais tranquilidade. E a gente tem conseguido gerar renda para as comunidades a partir da venda do mel dessa abelha, né, que é endêmica da Caatinga. E o mais importante é que a gente começa a conscientizar as pessoas que participam dos nossos projetos que é mais vantajoso economicamente manter a Caatinga em pé, né, porque ela vai ter condição de vender, produzir e vender mais mel do que derrubá-la para produzir carvão, por exemplo. Né? E outra atividade que a gente desenvolve com essa finalidade é o fortalecimento da cadeia produtiva da carnaúba. Né? A carnaúba hoje gera cerca de 100 mil empregos só no estado do Ceará. É o 8º item de exportação do estado, representando mais de 100 milhões de dólares por ano de exportação. E é uma atividade que nós chamamos de sequeiro. Ela acontece no período que não está chovendo, então as famílias não têm como ter sua agricultura de subsistência, elas migram para essa atividade rural e nós temos fortalecido com inovação, com pesquisa. Do ponto de vista de pesquisa, existe um problema sério, né? Além do desmatamento, das queimadas que foi mencionado, a gente tem hoje uma espécie de planta invasora que veio da África, de Madagascar, se chama Cryptostegia madagascariensis. Ela sobe na trepadeira, sobe na carnaúba, impede o processo fotossintético, a carnaúba morre. Então ela tem dizimado os carnaubais, a gente tem um projeto de pesquisa para fazer um controle biológico dessa espécie também. Então a gente tem atuado muito com esse viés, Adriano, de gerar renda para as comunidades a partir da floresta em pé. Eu acho que é uma forma de assegurar um desenvolvimento local sustentável, uma justiça social e ecológica também. Muito bom. E como o nosso painel aqui fala da descarbonização da economia, né, pessoal? Acho que quando a gente fala isso, pensa-se muito na redução de emissões em indústrias energointensivas, né? E aqui a gente está explorando um potencial gigantesco, principalmente aí das remoções, né? Então, eu acho que para o Brasil atingir as suas metas no Acordo de Paris, atingir a sua MDC, ele vai ter que contar com essa via, né? A gente fala que nós temos que ter um portfólio de soluções, né? A gente tem que olhar para várias iniciativas e, sem dúvida, essa é uma iniciativa que a gente tem grande potencial, né? E grande relevância global, né? E falando de negócio, né? Daniel trouxe um pouquinho de como que eles trabalham. Acho que é legal você falar, André, do negócio da Biomas. É um negócio novo, né? Um negócio aí que a gente tá trazendo aí até dentro da IBA essa nova representação de empresas de restauração em larga escala. Então, conta para o pessoal um pouquinho aí de como que é esse negócio, como é que ele surgiu e como que a gente pode até ajudar nesse atingimento aí das nossas metas climáticas, né? Perfeito, Adriano, obrigado. Bom, a Biomas é uma empresa que foi fundada na COP do Egito, então as datas de COP são bastante simbólicas, são bastante simbólicas para a gente. Fomos anunciados e nós fomos fundados por um consórcio de empresas, de 6 grandes empresas e instituições financeiras brasileiras, atuando no Brasil pelo menos, que são Vale, Itaú, Marfrig, Suzano, Rabobank e Santander. E essas empresas se juntaram para criar um negócio de impacto, que é a Biomas. A Biomas ela atua hoje na via da restauração florestal. Nós somos uma empresa de restauração e o mecanismo que mais adequadamente temos hoje prontos para financiar esse negócio é o mercado voluntário de carbono. Então nós nos colocamos como uma empresa de impacto e nós atuamos no mercado de carbono porque hoje é a via de financiamento mais própria, mais adequada, mais pronta para o nosso negócio. Nós somos uma empresa então de restauração ecológica, nós trabalhamos somente com espécies nativas. Temos um projeto anunciado já no sul da Bahia de 1.250 hectares, é um projeto nas terras da Veracel, em parceria com a Carbon to Nature, que é uma empresa também, né, fundada pela Neoenergia, Iberdrola e Carbon to Nature Espanha. E ali nós já plantamos mais de 70 espécies, ali é um projeto com 71 espécies nativas previstas para serem plantadas. E a Biomas ela tem uma meta aspiracional de restaurar 2 milhões de hectares de biomas nativos em 20 anos. Como nós atuamos no mercado voluntário de carbono, que é um mercado que, enfim, necessita de biomassa para gerar crédito de carbono, nós estamos mais focados atualmente em Mata Atlântica e Amazônia.
porque são Depois de biomas... hoje vocês vão olhar para Caatinga. Não, nós já olhamos para Caatinga, não depois de hoje não. Mas atualmente é um negócio difícil de se viabilizar financeiramente porque nós temos uma única linha de receita que é o crédito de carbono. E é um projeto caro, projetos de restauração, eles têm perfil de projeto de infraestrutura, então ele é muito capex intensivo. Restaurar no Brasil pode custar até 50 mil reais por hectare, dependendo do modelo, então a gente fala aí de um range de mais ou menos 20 a 50 mil por hectare, a depender se tem compra de terra, se não tem compra de terra. Então é um negócio caro, muito intensivo em capex no início, gera receita ao longo de 40, 50, 100 anos, a depender também do tempo de permanência do projeto. E, enfim, somente espécies nativas, como eu tinha comentado, e nós temos um olhar para outros projetos em pipeline, que ainda não são públicos, mas nós estamos olhando para a Amazônia também. E esse é mais ou menos um grande resumão do nosso negócio. E, enfim, nós colaboramos também com agendas como concessões florestais, por entender que é uma agenda de relevância para o país. Então é uma agenda que a gente olha, inclusive, junto com a IBA. Estamos dentro da IBA para a construção do marco pré-competitivo do setor de restauração. Então nós enxergamos não só o nosso negócio, mas o setor como relevante para o país, como uma agenda de país. O Brasil, como uma potência em soluções baseadas na natureza, precisa criar os marcos regulatórios para que esse negócio seja, de fato, produtivo. E isso é mais ou menos onde nós estamos hoje com o Biomas. Não, excelente. É um negócio promissor, né, André? Acho que várias empresas aí surgindo, né? Cada uma com seu modelo de negócio, acho que isso é importante ressaltar. A Biomas está aí focada no crédito de carbono, nós temos empresas que olham também para a silvicultura dessas espécies nativas, né? Então olhando ali produtos madeireiros e carbono. Então, eu acho que a gente tem um futuro muito promissor nessa área, principalmente tendo em vista que o Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas, né? Então, tem um potencial aí para todo o agronegócio, para toda a restauração, para a silvicultura. Nós temos aí um grande potencial. E, Márcio, falando de negócio, né? Como é que é o negócio da Bracell nessa questão aí, quando a gente fala da descarbonização, né? Vocês têm produtos inovadores, acho que seria legal contar para o pessoal um pouquinho aí de como que é, né? Porque quando a gente fala da fábrica de celulose, a gente vem na cabeça o papel, né, associado à celulose, mas e esses outros produtos que vocês têm, né? Eu acho que essa é uma frente extremamente importante, né? Acho que quando a gente fala em mudanças climáticas, né, a gente está falando muito de redução de emissões, falando em remoções, mas tem também uma outra frente importante aí, que é a chamada frente dos biomateriais, né, ou da bioeconomia. E nesse quesito a Bracell ela traçou um caminho de desenvolvimento muito interessante a partir de celulose solúvel. Então, rapidamente, para as pessoas entenderem, existe grosso modo 3 tipos de celulose no mercado de celulose. Chamada celulose kraft, que é a celulose mais difundida aqui no Brasil, a maior parte das empresas brasileiras operam com a celulose kraft, que é a matéria-prima para papel, papelão, embalagens tradicionais. Depois você tem a celulose solúvel, chamada rayon. Qual é a diferença? Você vai aumentar, na verdade, o grau de pureza dessa celulose. Essa celulose rayon é utilizada hoje principalmente para a produção de tecidos, de viscose. E nesse quesito, a Bracell é hoje uma das maiores produtoras mundiais de celulose solúvel. E tem um terceiro estágio em termos de pureza da celulose, que é a celulose solúvel especial, que ela atinge quase 95% de pureza, né? Em relação à kraft, que é ao redor de 85%, caminhar de 85% para 95% dá um trabalho enorme, acredite em mim. Mas essa celulose chamada especial, ela tem aplicações muito interessantes em nichos de mercado que poucas pessoas sabem. Então vou citar alguns. A gente consegue produzir um acetato, portanto um plástico de alta resistência a partir de fibras naturais da celulose, que a gente utiliza hoje em armação de óculos, por exemplo. Tem celulose ali. A gente também está presente construindo a partir de fibras naturais para dar mais resistência a pneus de alta performance, pneus que têm um alto aquecimento. A gente também utiliza celulose especial para fazer aquele invólucro de cápsula de aspirina, que parece plástico, mas não é. Aquilo é celulose. Cases de salsicha. Estão muito presentes na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos e em ramos da indústria alimentícia. Todos esses lugares a gente tem celulose hoje. Caminho de crescimento da Bracell, obviamente, não são esses nichos, a gente opera isso na nossa fábrica que fica ali em Policamaçari, na região de Salvador, na Bahia. É uma fábrica que está há 20 anos operando em celulose especiais, mas a gente aposta muito nesse mercado de tecidos, estamos falando de um mercado aí gigante, o céu é o limite, e a substituição da viscose a partir de derivados de petróleo, né, do poliéster, principalmente do petróleo,
por tecidos de fibra natural produzido a partir, né, da celulose solúvel. De novo, biomateriais. A gente sai de uma matéria-prima totalmente renovável e com todos esses ganhos ambientais, sociais e de preservação da biodiversidade para fazer um produto que substitui petróleo lá na ponta, que tem características e qualidades melhor que o próprio produto de petróleo e que existe uma demanda latente. A gente precisa vestir 10 bilhões de pessoas até 2040, 2050 e não vai ter algodão para fazer isso e a gente não quer fazer isso com petróleo. Então, acho que é uma avenida de crescimento muito interessante. Agora, nem tudo é oportunidade, né? A gente está até comentando no outro painel, existem desafios. Sempre que você desafia uma indústria tradicional, quer seja a gente trabalhando com bioplásticos contra o plástico petróleo, quer seja a gente trabalhando com viscose, celulose solúvel, contra os tecidos à base de combustíveis de origem fóssil, é sempre complicado fazer essa transição, mudar a cabeça das pessoas, vencer preconceitos e falsos mitos que sempre cercam, né? Uma indústria nova que desafia uma indústria consolidada, mas eu sou muito otimista que o caminho é muito promissor e que a gente vai crescer muito nos próximos anos aí com a celulose com a viscose a partir de celulose solúvel. Muito interessante, Márcio. E, Daniel, na pergunta anterior a gente explorou as potencialidades e Márcio trouxe aí a questão dos desafios, né? Como é que tem sido isso lá para vocês? Compartilhe um pouquinho da experiência para a gente entender o que vocês têm enfrentado aí no dia a dia. Sim, Adriano, os desafios são enormes, né? A Caatinga, ela já perdeu 50% da sua cobertura vegetal em decorrência do desmatamento e queimadas também. 89% da Caatinga já foi antropizada, em algum momento o homem já fez uma alteração, a gente só tem apenas 11% da Caatinga, né, protegida e temos poucas unidades de conservação, apenas 8,8% do território da Caatinga é protegido por UCs, e se a gente for pegar esse percentual, ele ainda é menor quando a gente observa as unidades de conservação de proteção integral, que tem um rigor maior, tem uma camada de proteção a mais, chega apenas a 2% do território da Caatinga. E a gente fala de um bioma que a reserva legal é apenas de 20%. Né? Então, tradicionalmente, né, a legislação já não assegura uma proteção tão grande desse bioma. Mesmo assim, a gente tem um passivo muito grande de reserva legal de APP para ser restaurado. Eu participei ontem de um painel no Pavilhão Brasil que tratou sobre esse tema. No estado do Ceará tem 1 milhão de hectares de reserva legal que precisam ser restaurados. Reserva legal é uma área protegida por lei, então não era para estar desmatada. Então a gente está muito atrás, a gente tem que avançar, acelerar muito nisso. E a gente tem uma transição energética acontecendo. O estado do Ceará tem sido um estado pioneiro na questão do hidrogênio verde, na implantação de parques de energia solar, eólica, e a gente precisa que essa transição energética verdadeiramente seja justa, que coloque as comunidades num papel de protagonismo, né? Que eles não sejam meramente observadores, mas que eles sejam participantes desse processo e que tenham algum retorno econômico, ambiental e social para essas comunidades. Então, eu reputo a transição energética como um grande desafio para a Caatinga, né, porque a gente tem evidenciado o desmatamento da Caatinga para a implementação de vários parques de energias renováveis, e a gente tem cerca de 13% do território da Caatinga já em estágio avançado de desertificação. Então a gente precisa ter políticas públicas para direcionar esses empreendimentos para áreas que já foram degradadas. Né? Então os desafios são bem complexos e a gente, junto com parceiros, poder público, setor produtivo, organização da sociedade civil, a gente busca criar alternativas. E do ponto de vista da restauração florestal, a gente, em parceria com a academia, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós desenvolvemos uma técnica, uma inovação, que é um plantio de mudas com raízes alongadas. A gente planta as mudas com a raiz de 1 metro de comprimento em sacos de 7 centímetros de diâmetro. Isso tem aumentado a taxa de sobrevivência das mudas para um patamar superior a 70%. E outro aspecto interessante é que a gente consegue plantar fora da quadra chuvosa. No Ceará chove de fevereiro a maio. Então a gente, com essa técnica, tem conseguido movimentar a cadeia da restauração durante o ano inteiro e são resultados bem impressionantes. Inclusive em áreas degradadas, como o município de Irauçuba, a gente fez um plantio e tivemos uma taxa superior a 70%. Muito bom, pessoal. Estamos caminhando aqui para o final, temos mais alguns minutinhos. Eu vou passar para vocês fazerem as suas considerações finais, mas
já adianto aqui os agradecimentos, foi um debate muito rico, acho que conseguimos demonstrar aí esse potencial que a gente tanto fala, né? Acaba que é o nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes as pessoas não conhecem essas iniciativas, então acho que foi um momento bem interessante e novamente já agradeço a CNI pelo espaço. Obrigado, Adriano. Bom, para concluir, eu acho que vale reforçar que não existe caminho para net zero sem remoções, o IPCC já traz isso, que a gente vai ter que remover cerca de 10 gigatoneladas de CO2 equivalente, ou seja, 10 bilhões de toneladas, e as remoções florestais, elas entram como um elemento central nisso, porque além da crise climática, elas endereçam a crise de biodiversidade e colocam o Brasil nesse lugar de protagonismo. E para isso nós precisamos conciliar a ação do setor público com o setor privado, enxergando os investimentos em remoções florestais como investimentos de longo prazo, que vão inclusive proteger o próprio capital natural que sustenta as atividades econômicas de todos os nossos setores da economia, né, das empresas. E, enfim, setor público também olhando para isso como uma estratégia de país, para que a gente consiga desenvolver e valorizar soluções baseadas na natureza no nosso marco regulatório, para gerar emprego, atrair financiamento e, enfim, desenvolvimento social, ambiental e econômico juntos. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Bom, Adriano, começo já também agradecendo aí, né, a participação aqui nesse painel. A gente sempre aprende muito com os colegas aqui e sou muito otimista. Eu acho que a indústria de árvores plantadas, a indústria de celulose, ela tem um potencial enorme nessa jornada climática baseada em soluções baseadas na natureza. A gente é, por definição, né, soluções baseadas na natureza e 360 graus, né? Não só a gente remove carbono de maneira muito eficiente e a baixo custo, como a gente traz uma série de externalidades positivas, né, de vantagens nesse processo, como eu já falei, a gente protege a biodiversidade, a gente protege o solo, a gente protege o regime de chuvas, a gente trabalha com projetos sociais, né, para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. E, no final das contas, a gente vai ajudar o mundo também, né, a ter produtos, né, em linha aí com o mundo de baixo carbono, com o mundo com menos poluição. É um outro aspecto que a gente não abordou aqui no painel, mas quando a gente substitui plástico, né, por bioplásticos de fibra natural, quando a gente substitui outros tipos de embalagem por embalagens a partir, né, de fibras naturais, quando a gente substitui tecido e poliéster por fibras naturais, lá na ponta também a gente está reduzindo a poluição, que é o outro grande desafio que a humanidade tem, né, principalmente ali na questão dos oceanos, mas também nos lixões das cidades grandes. Então a gente vai transformar o mundo, né, num mundo mais renovável, mais biodegradável, de baixo carbono, e eu acho que a indústria de celulose joga um papel crucial nesse processo, principalmente no Brasil. Adriano, queria agradecer, né, a oportunidade de participar do painel, de trazer, né, um pouco de informações sobre a Caatinga, que é um bioma que historicamente é desvalorizado, não é dado, né, um espaço adequado para ele, e por isso agradeço enormemente aqui a CNI. Né, foi uma honra dividir o painel e aprender também com os outros colegas, e coloco à disposição a Associação Caatinga para que a gente possa juntos descarbonizar o planeta, né, deixar um mundo mais justo, né, para as presentes e futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado.